Não, e detalhe, em relação a isso, o auxílio dele termina em dezembro, e quem determinou que termina em dezembro desse ano foi ele Foi próprio. ele. Se fosse uma lógica de uma política continuada, ele teria feito no modelo do Bolsa Família. Olha, é uma política continuada, é uma política que vai ter de tanto em tanto tempo um repasse para tais características de famílias, etc, etc. É bom, é uma política continuada, como era o Bolsa Família. Né? Não era uma política com um início e fim, como ele está fazendo agora, sendo que, como tu bem falaste, né, Tiago? Ele sempre criticou, disse que não ia ter como, que o Brasil ia quebrar, que ele não teria como fazer isso, que se as pessoas ficassem vinculadas a benefícios do Estado, elas jamais evoluiriam, que seria muito ruim para o Brasil. Tem várias declarações, isso é só pesquisar na internet. Né? E a gente defendia, não, vamos defender a renda básica, a gente tem uma série de defesas. Agora, vamos ser honestos, não é da forma como ele fez, atabalhoada, uma forma que não, ele simplesmente não disse de onde vem os recursos. Ele está preocupado assim, ó, vamos secar o caixa agora, para pelo menos eu ganhar essa eleição, ou pelo menos ir para o segundo turno, para a gente fazer a nossa jogada de fake news, de violência, desestabilizar pelo menos por tudo ou nada. Porque ele tem convicção que se ele sair da presidência, ele será preso. Ele e seus filhos serão presos. Os mais próximos a ele serão presos. Então ele tem essa percepção real, né, de tantos crimes que ele cometeu, tantos casos de corrupção evidentes, tantos ataques à democracia que ele tem feito, e isso é crime, desculpa, as pessoas, mas isso é crime sim. Tem código penal dizendo ali qual é a pena, dizendo que é crime fazer ações A, B, C, D, tanto faz se tu concorda com o golpe de Estado ou não. O fato tá lá no Código Penal, irmão. Vai ser preso, entendeu? Então, quer dizer, ele está tentando, de todas as formas, de forma atabalhoada, de forma desesperada, dando dinheiro a rodo, que não tem lastro para isso nesse momento, porque ele não organizou, e o pior, ele vai quebrar os estados ainda, porque essa lógica dele de tentar derrubar o preço dos combustíveis de forma não orgânica, de forma não real, de forma mascarada, isso trará um prejuízo absurdo nos estados, porque quem está arcando com isso, basicamente, são os estados abrindo mão do ICMS, o governo federal faz um aporte, em alguns casos, para tentar equalizar essa perda de receita, mas isso é um período determinado, isso não tem como se continuar dessa maneira, né? E aí eu quero ver, quando voltar o rebote, quando sair essa política do ICMS, quando retornar ao patamar antigo, com essa política de preços dolarizada, que é a responsável realmente pelo preço dos combustíveis, né? Além da geopolítica e tal, mas é uma política local que está criando esse problema, o rebote será terrível para o próximo governo. Né? E ele não está preocupado, que pode ser o dele, inclusive, mas ele, na verdade, ele está fazendo um jogo desesperado, porque a lógica dele é que se ele se eleger esse ano, e por isso que essa é a eleição das nossas vidas, e por isso que nós temos que votar no Lula no primeiro turno, não dá chance dessa eleição ir para o segundo turno, porque simplesmente, se ele se eleger, ou se estiver muito próximo de se eleger, nós teremos golpe de Estado nítido, e ele ainda vai legitimar esse golpe de Estado pelo apoio do voto, no melhor estilo nazista. E aí ele está legitimado para fazer as políticas que ele bem entender, de perseguição, de tortura, de golpe de Estado, de eliminação dos diferentes, de prisão arbitrária. Então, muito cuidado, a gente tem que ter muito cuidado nesse momento para não permitir esse absurdo acontecer, porque daí nós não sabemos o que vai ser feito de nós mesmos nesse processo. Exato. Você falou da política de preço da Petrobras, é verdade. No ano passado foram 101 bilhões que a Petrobras mandou para os acionistas. É mais do que vai custar a perda do ICMS. Quer dizer, podia estar indo dinheiro para os governadores, que é dinheiro para saúde, para educação, para transporte, para segurança pública, para tudo. Não está indo, está causando um rombo nos estados, um rombo nos cofres públicos também da União, tudo para mandar dinheiro lá para os americanos. O próprio Bolsonaro, numa live, ele falou, parte dos ganhos da Petrobras vão para fundos de pensão de trabalhadores da Carolina do Norte. Pô, tá aí. Então a gente paga lá R$6 na gasolina, estava pagando 8 até outro dia, causa um rombo desgraçado nos cofres públicos. Para quê? Para os trabalhadores da Carolina do Norte, lá nos Estados Unidos, eles vão ganhar um pouquinho mais na pensão deles. Ó, que coisa boa, como somos caridosos aí com os norte-americanos. E também os maiores acionistas brasileiros são todos donos de fundos de investimento, de banco, que acabam sendo os maiores patrocinadores da grande mídia, que é quem paga os anúncios na grande mídia, e você vê a grande mídia que pode até criticar o Bolsonaro, mas na área da economia, até no Jornal Nacional, o William Bonner já falou, olha, os preços estão altos por causa da guerra na Ucrânia, tudo mais, quando na verdade o Bolsonaro entregou a refinaria, o Bolsonaro trocou a política de preço, que uma coisa é se o Bolsonaro fala, ou qualquer governante fala,
a gente está fazendo essa política de preço, a Petrobras lucrou 105 bilhões, a gente vai investir, vai construir 10 refinarias, vai dobrar os salários dos petroleiros, vai ter petróleo no Brasil inteiro e depois vai baixar o preço. É só um sacrifício pouco. Não, ele faz tudo para mandar para meia dúzia de gringos. Então, isso tudo a gente tem que barrar as reformas, barrar essa política do Bolsonaro, barrar o sucateamento que ele está fazendo nos Correios, em várias outras estatais, porque até aí no Rio Grande do Sul, como no Banrisul e outras estatais que o Eduardo Leite quer e também vai querer no futuro privatizar caso ele ganhe, a estratégia deles é sucatear, fazer a população começar a odiar a estatal, seja pelo serviço ser ruim, ou seja por ser caro demais, como no caso da Petrobras, e aí depois eles falam, então faz o quê? Privatiza, que aí não é problema nosso. E ainda tentam sair como heróis, e na privatização, ó... Não, isso é certo. A questão dos Correios é muito evidente, né? E não por acaso nós temos aqui um grupo que está apoiando a nossa candidatura, que é o Movimento dos Trabalhadores dos Correios, justamente nessa percepção que nós precisamos defender essa importante empresa e defender o serviço público em todo o país. Lógico que no meu caso eu sou candidato a deputado estadual, mas a gente sabe que um deputado estadual pode tensionar até em nível federal com os deputados e senadores e, bom, com os seus meios de comunicação para tensionar esse debate. E é exatamente o que tu trouxe aqui, o exemplo. Precariza o serviço, deixa o serviço impraticável, as pessoas se indignam com aquele serviço mal prestado e aí defendem a privatização. Aí quando eles privatizam, o serviço fica pior ainda, mais caro, inacessível, e aí as pessoas ficam assim, mas nesse Brasil nada funciona, se esquecem, né, qual foi o processo que levou aquilo. Nós estamos vendo isso aqui em Porto Alegre de forma muito evidente nos postos de saúde. Os nossos postos de saúde hoje, unidades básicas de saúde em Porto Alegre, 96% são terceirizados, ou seja, privatizados. Né? Eles conseguiram acabar com o controle público sobre isso. São poucos postos que ainda permanecem em controle do público. Né? E aí o que acontece? Lá nós não temos o atendimento mais da população. Aquilo que era ruim ficou péssimo. E aí, o que acontece? As terceirizadas contratam os profissionais da saúde, por exemplo, técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, etc., e imediatamente já começam a precarizar o salário, pagam mal esses trabalhadores das terceirizadas, ficam às vezes 1, 2 meses sem pagar, essas pessoas não conseguem mais se deslocar ao trabalho, as pessoas vão até o posto de saúde para ser atendidas, mas não tem mais o médico, não tem mais a enfermeira, não tem mais o técnico, ficam ali sem atendimento, sem especialidade, tem locais aqui que não tem mais nem o pessoal que cuida, por exemplo, da questão cardiológica, enfim, diversas especialidades, ficam sem o atendimento, não conseguem na fila, tem acidentes. Agora, esses dias, morreu uma paciente de 67 anos, estava numa maca, ela caiu da maca, bateu a cabeça, traumatismo craniano, veio a óbito dentro de um posto de saúde. Por quê? Porque nós sabemos que quando tem uma rotatividade muito grande, que é o que acontece com essas terceirizadas, tu perde a sistemática, como é que funciona, quem cuida do quê, onde tem que ir. São pessoas, às vezes, que estão com 2, 3 empregos, ganhando mal, e isso acaba refletindo na vida da população. Porque a população olha o serviço público e pensa assim, mas o que eu tenho a ver com isso, entendeu? Cada um resolve o seu problema, eles já têm o salário deles, não sei o quê. Mas toda vez que o serviço público é atacado, toda vez que o servidor público ele é violentado, que ele não tem, né, digamos assim, o contratado não tem um salário digno, tem o seu salário atrasado, o serviço prestado fica pior e as pessoas começam a se ressentir porque ficam sem o atendimento básico. E estão morrendo nos postos de saúde aqui em Porto Alegre por causa dessa política. Mas como é que ela chegou? Chegou na lógica de que nós precisamos privatizar, entregar para a iniciativa privada, porque o serviço é muito mal prestado. Mas por que o serviço era muito mal prestado? Porque a prefeitura não contratava, porque a prefeitura não colocava investimento naquele local, porque a prefeitura, aqui nós temos em Porto Alegre, por exemplo, o caso do IMESF, que era um instituto que contratou vários profissionais da saúde, que foi extinto e essas pessoas foram demitidas. Então tivemos aí mais de 1.500 profissionais na área da saúde colocados na rua. Claro, daí esses postos ficam, né, desassistidos e as pessoas chegam lá, não tem, e aí, não, vamos terceirizar. E está aí o caos. Isso é só na saúde, eu poderia trazer vários e vários outros exemplos, como a nossa companhia de energia elétrica, que foi entregue por 100 mil reais pelo Eduardo Leite, 100 mil reais para uma companhia de energia elétrica, foi entregue de mão beijada, e no primeiro temporal que nós tivemos no Rio Grande do Sul, as cidades ficaram até 15 dias sem luz, porque eles simplesmente não sabiam o que fazer, onde ligar. A população tinha que ir lá na rua apontar, tá ali a caixa de luz que tu tem que acionar, porque eles demitiram todo mundo, entraram profissionais ali desqualificados, ganhando mal, sem equipamento, sem condições,
e quem penou com isso foi a população do Rio Grande do Sul. Olha, essa dos hospitais, e também eles fazem isso, a tal da parceria público-privada, que sempre é feita com uma empresa que é amiga dos políticos de direita que estão no poder. É incrível, o Dória fazia igual em São Paulo, várias PPPs, parcerias público-privadas, e aí as empresas que ganhavam essas parcerias sempre faziam parte do conglomerado de empresas do próprio Dória. E aí, se investigar, o que não acontece, porque eles é quem acaba indicando os promotores de justiça e tudo mais, se investigar, você acaba achando sempre coisas erradas. Eu lembro em São Paulo, quando o Haddad assumiu a prefeitura de São Paulo, tinha um rombo de 500 milhões de reais da prefeitura anterior, que era do Serra, exatamente com parcerias com empresas que, no fim, eram amigas, os serviços eram totalmente sucateados e a prefeitura acabava gastando mais pelo mesmo serviço, que estava pior do que antes. Essa é a lógica da direita, é isso que a gente tem que barrar. Por isso que eu falo, vote nos candidatos da esquerda. Perfeito. Não, e eu penso assim, se nós não tivermos essa percepção realmente da necessidade de elegermos candidatos da esquerda, de termos o Lula presidente, de termos governadores comprometidos com o Lula presidente, nós vamos ficar patinando nesse processo. Nós vamos sofrer demais ainda. Eu pergunto para as pessoas, vocês querem permanecer no que nós estamos passando agora? Alguém está satisfeito, a não ser, talvez tenha 2%, 3% da população que estão extremamente satisfeitos, né? Nitidamente o agronegócio está muito satisfeito. Por que o agronegócio está satisfeito? Porque dolarizaram a nossa economia, né, praticamente, vamos chamar assim, né, o dólar lá em cima, e isso é uma política de câmbio proposital, né? O Guedes falava, não, quando eu assumi o dólar vai a R$3, da noite para o dia. Ele falava isso, a gente se esqueceu isso, mas ele falava. Né? E o que acontece? Mas se manteve esse câmbio alto, por quê? Porque isso favorece as exportações. Na balança comercial, o Brasil está ganhando. Por quê? Porque ele acaba exportando muito mais commodities, né? Grãos, etc. Então, quem lucrou com essa política de preços foi o agronegócio. Quem bancou essa política de preços foi a população mais pobre. Por quê? Porque essa política cambial mais alta, que favorece as exportações de alimentos, fez com que os alimentos do Brasil ficassem mais caros. Então, quer dizer, o agronegócio que alimenta... Não, na verdade, quem alimenta, quem coloca comida na mesa do brasileiro é a economia, a agricultura familiar. São os orgânicos, as pessoas não as desconhecem isso. Não, mas tem que botar agrotóxico, não sei o quê. Olha só, quem coloca comida na mesa dos brasileiros, via de regra, é a agricultura familiar, são os pequenos e médios agricultores, não é o agronegócio. O agronegócio, ele basicamente trabalha com a exportação, que é importante, tá? Na balança comercial é importante, não, ninguém aqui está dizendo, não, mas, na verdade, eles não estão preocupados em alimentar a nossa população. O que sobra, eles direcionam para o mercado e ainda num valor muito alto, porque eles querem maximizar o seu lucro, e nesse sentido nós temos a explosão da inflação, o preço dos alimentos, todo esse caos estabelecido no nosso país, e isso tem uma lógica. Não, então, por isso que a gente vê, se a gente for andar aqui nas estradas do Rio Grande do Sul, a gente vai ver vários outdoors ao longo da estrada, aqui na cidade tal, todo mundo Bolsonaro, daí tem a foto do Bolsonaro. Na verdade, em Alagoas também, em São Paulo também. Isso é o agronegócio cometendo crime eleitoral, né? Mas é o agronegócio cometendo crime eleitoral porque nunca lucrou tanto, seja pela política cambial, seja pela desregulamentação dos agrotóxicos que está simplesmente contaminando as nossas águas, ele está contaminando os alimentos a ponto das pessoas se intoxicarem com o agrotóxico, porque são agrotóxicos proibidos nos próprios países de origem, que o Bolsonaro e o Eduardo Leite aqui autorizaram para ser utilizados, e nesse sentido, então, eles maximizaram o lucro, porque daí é um preço menor do produto, que eles conseguem utilizar, aumentar o seu lucro, tanto na exportação, quanto na questão dos agrotóxicos, quanto na questão da desregulamentação das políticas ambientais, né, das áreas de preservação ambiental, que eles conseguem avançar sobre aquelas áreas, colocar gado, aumentar o seu plantio, trazendo aí desertificação em diversas áreas, problemas, inclusive, na irrigação em outros municípios, ou acesso, né, a águas porque são desviadas. É o que nós estamos vendo no Mato Grosso, o que a gente vê na acabando com os rios, com tudo. Tudo isso está interligado. Eles estão acabando com absolutamente tudo. Eles lucram muito, aí você fala, nossa, mas olha, eles fazem parte considerável do PIB, mas eles não distribuem essa renda.
fica no bolso deles, fica tudo no bolso deles. Vai ver se eles estão gerando empregos com salários melhores agora. Não estão. Tá cada vez pior ainda as políticas de fiscalização ao trabalho escravo, cada vez piores. Fala. Em 2021, se a gente for observar, teve um pequeno crescimento do PIB no primeiro trimestre de 2021, mas houve uma diminuição na renda do brasileiro. Quer dizer, isso ficou muito evidente. Como é que a gente tem um aumento do PIB e uma diminuição na renda? E aí, no mesmo período, no início de 2021, que era a pandemia, ainda no auge da pandemia, nós tivemos um dado, que tivemos 11 novos bilionários no Brasil. 11. Pessoas que ficaram bilionárias. E, ao mesmo tempo, 15 milhões de brasileiros entraram na linha da miséria. Então, é nítido. Como é que, se tu está numa crise geral do país, como é que tu vai ter 11 novos bilionários? A tendência seria todo mundo cair junto. Não, mas nós tivemos um crescimento do PIB, ou seja, a riqueza gerada no Brasil, ao mesmo tempo uma redução na renda dos brasileiros e, ao mesmo tempo, 11 novos bilionários e 15 milhões de brasileiros que foram para abaixo da linha da miséria. Então, esse é o retrato do Brasil do Bolsonaro, uma concentração de renda cada vez maior, um abismo cada vez maior entre os ricos e os pobres e uma política totalmente focada no que é no armamento, no agronegócio, né, nos bancos. O Bolsonaro dá lucro para os amigos dele. Não, e ele tem a cara de pau de dizer que não, os bancos estão indignados comigo, porque eu não sei o quê. Os bancos nunca lucraram tanto. Gostam tanto de falar do Lula? Observem agora, porque no Lula os bancos nunca lucraram tanto, porque existia uma política de distribuição de renda, uma política de reestruturação da economia. O Brasil estava na 6ª economia mundial quando o Lula saiu, entende? Hoje a gente está na 13ª, 14ª. Hoje o que nós temos é um lucro dos bancos na base dos juros, do cheque especial, do cartão de crédito, né, de tudo que eles têm feito nessa situação de crise econômica em que as pessoas estão desesperadas. Eu tenho 2 consignados no Banrisul, entendeu? Quer dizer, eu estou pagando juros gigantescos para o cartão de crédito. Quer dizer, essa é a realidade dos brasileiros e brasileiras. Então, nesse sentido, bom, é óbvio que os bancos nunca lucraram tanto, e aí isso é responsabilidade também de um governo que não olha para a sua população, não distribui renda e não tem uma política econômica, de fato, que favoreça os brasileiros e brasileiras.